Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 30 de julho de 2024. Os cristãos escravizados que teriam ajudado a escrever a Bíblia e espalhar o Evangelho. Parte 1. Um livro lançado neste ano nos Estados Unidos traz um argumento surpreendente para muitos leitores da Bíblia, o de que pessoas escravizadas tiveram um papel crucial, e pouco reconhecido, na criação e na disseminação do Novo Testamento. Em God's Ghostwriters, Enslaved Christians and the Making of the Bible, Ghostwriters Judeus, Cristãos Escravizados e a Criação da Bíblia, em tradução livre, a historiadora Cândida Moza afirma que pessoas escravizadas ajudaram os discípulos de Jesus a redigir os textos bíblicos e a espalhar o Evangelho pelo Império Romano. Segundo Moss, que é professora de teologia da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, somente 5% a 10% da população era alfabetizada na época, entre eles, os mais ricos. A maioria dos apóstolos e primeiros cristãos não sabia ler ou escrever. Mesmo os que sabiam, muitas vezes eram impedidos por sofrer de artrite ou problemas de visão, em uma época em que óculos não existiam. Compor e copiar textos à mão era um trabalho árduo e fisicamente cansativo, que os membros da elite não queriam fazer e que o resto da população não tinha como fazer. Assim, a tarefa cabia geralmente a pessoas escravizadas, que eram alfabetizadas desde jovens para desempenhar a função de secretários, escribas, leitores e mensageiros. Nesse contexto, o fato de alguém ser identificado como autor de um texto não significava que tinha escrito com suas próprias mãos. O mais comum era que a obra fosse ditada a pessoas escravizadas ou, em alguns casos, que haviam sido libertas mas, de acordo com Moss, não eram totalmente livres. A historiadora argumenta que, ao redigir o material ditado por outros e copiar manuscritos, esses escravizados não apenas reproduziam os textos, mas contribuíam de forma ativa como coautores, fazendo correções e edições. Essa colaboração se estendeu pelos 2 primeiros séculos da era cristã, segundo a pesquisa. O texto da autora concorda com o que Allan Kardec escreveu em A Gênese. As palavras de Jesus não passarão, porque serão verdadeiras em todos os tempos. Será eterno seu código de moral, porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. Mas, terão as suas palavras chegado até nós puras de toda a ganga e de falsas interpretações? Apreenderam-lhes o espírito todas as seitas cristãs. Nenhuma terá desviado do verdadeiro sentido, em consequência dos preconceitos e da ignorância das leis da natureza. Nenhuma se transformou em instrumento de dominação, para servir às suas ambições e aos seus interesses materiais, em degrau, não para se elevar ao céu, mas para elevar-se na terra. Terão todas adotado como regra de proceder a prática das virtudes, prática da qual fez Jesus condição expressa de salvação? Estarão todas isentas das apóstrofes que ele dirigiu aos fariseus de seu tempo. Todas, finalmente, serão, assim em teoria, como na prática, expressão pura da sua doutrina. Sendo uma só, e única, a verdade não pode achar-se contida em afirmações contrárias e Jesus não pretendeu imprimir duplo sentido às suas palavras. Se, pois, as diferentes seitas se contradizem, se umas consideram verdadeiro que outras condenam como heresias, impossível é que todas estejam com a verdade. Se todas houvessem apreendido o sentido verdadeiro do ensino evangélico, todas se teriam encontrado no mesmo terreno e não existiriam seitas. O que não passará é o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. O que passará é o que os homens construíram sobre o sentido falso que deram a essas mesmas palavras. Tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina, em toda a pureza, pode exprimir esse pensamento. Por isso foi que ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada.
Esta foi a crônica do amanhecer de 30 de julho de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.